Olha, eu acho que os valores determinantes para uma sociedade interessante, assim, legal, eu acho que o primeiro de tudo é a empatia. A gente tem que ser mais empático, a gente tem que escutar mais realidades diferentes que a gente não está acostumado. Eu acho que a gente tem que ter mais respeito pelas nossas instituições também. A gente tem que ter respeito um com o outro. Tem que se respeitar. A gente está vivendo num mundo muito agressivo, né? As pessoas são muito agressivas umas com as outras na rua, de graça, porque elas estão muito estressadas. Então, acho que uma sociedade bacana, eu acho que é respeito e empatia que a gente tem que ter uns com os outros. Olha, o bem comum para mim são os direitos para todas as pessoas de uma forma igual. Todo mundo tem que ter direito à saúde, todo mundo tem que ter direito à educação, todo mundo tem que ter direito à segurança, saneamento básico. Eu acho que isso é o bem comum. Eu acho que o Estado, as empresas, os cidadãos, todo mundo tem que cuidar para que isso exista. O humano, o ser humano é tão plural, tem tanto potencial para tantas coisas, mas ele precisa de uma base, né, garantida. A gente já aprendeu isso. Então está na hora da gente colocar isso realmente em prática. E está na hora da gente se engajar, está na hora da gente se encontrar um com o outro, está na hora da gente subir favela para a gente encontrar com essas outras pessoas, para fazer isso acontecer. Uma coisa que eu tenho chegado à conclusão, e isso é uma coisa que eu quero levar para o Atados também, mas que ainda não é uma política nossa, é que o brasileiro tem que começar a fazer política. A gente esquece disso. A gente reclama muito da política, da corrupção, mas a gente em si não faz política. Eu acho que o problema hoje em dia, todo esse governo do PT, não tomando partido algum, assim, um é melhor que o outro, o PMDB é melhor que o PT, não. O que eu acho que aconteceu é que não se quis fazer política, né? Você paga para não fazer política. A política é a discussão, é um embate, é um encontro. E você pagar para isso não existir, para que coisas que você acredita acontecerem, não é assim que funciona. Isso não funciona, a gente está vendo que não funciona. E o brasileiro precisa aprender a fazer política. A gente precisa estudar isso no colégio. Começar a estudar isso no colégio. A gente precisa estudar os nossos direitos, a gente precisa estudar as leis. A gente precisa entender como é que as políticas públicas são colocadas em prática, como é que a gente atua nisso. Então a gente precisa entender quais são as leis que regem a nossa vida. E quem são os legisladores que estão fazendo essas leis. E como que elas são colocadas em prática, como é que o judiciário coloca aquilo em prática. A gente precisa aprender isso. E isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de levar para o Atados. E tem muita gente que já está nessa batalha, muita gente boa que está fazendo essa luta. Mas a gente tem que disseminar essa informação. A gente tem que entender os nossos direitos, a gente tem que cobrar do Estado os nossos direitos, para que o Estado comece a entender que, bom, a população realmente está reivindicando um serviço melhor por minha parte. Vai chegar uma hora que não tem mais como ele se manter prestando um serviço tão ruim para a gente. Existe uma transformação que está acontecendo no brasileiro de querer causar mais impacto e de querer botar a mão na massa, assim, de tomar para si, né, o que está acontecendo e querer fazer aquilo acontecer. Como nos Estados Unidos, a gente tem muito mais essa cultura do voluntariado e do engajamento. Por exemplo, você tem escolas públicas que grande parte das atividades extracurriculares que são feitas pelos pais. Então são os pais que se engajam ali e fazem aquilo acontecer. Eles têm uma origem filosófica diferente de Estado, né, que é o liberalismo e do empreendedorismo, eles têm essa veia, mas que tem outras consequências também, né, faça você mesmo, faça acontecer você mesmo, assuma para si essa responsabilidade. E é um pouco aquilo que a gente estava conversando antes, de que não é só assuma para si. Eu acho que você tem que assumir para si, sim, e você tem que cobrar também. Então, a gente tem que colocar a mão na massa, mas a gente tem que cobrar do Estado também, a gente tem que cobrar dos órgãos responsáveis pela gestão dos problemas que a gente encontra. Então, não é só é nós e toda a estrutura da instituição que a gente está inserido. Então, eu acho que é muito importante o brasileiro mudar essa cultura e colocar mais a mão na massa e parar um pouco só de reclamar. Passou da hora já da gente fazer isso. A gente só escuta falar que o mundo está indo para um lugar ruim
mas a gente reclama muito disso. Eu acho que é um traço do brasileiro também e do carioca muito. A gente reclama muito, né? Ah, o serviço de ônibus é uma porcaria, essa política é uma porcaria. Mas, cara, é muito difícil a gente entender política, é muito difícil a gente entender transporte urbano. A gente não atua nisso, sabe? Como é que a gente atua no transporte urbano? Como é que a gente atua na política? Como é que a gente atua nas causas sociais? Eu acho que a vontade agora, o que está acontecendo e o que faz o voluntário agir, é essa vontade de atuar mesmo, sabe? De botar a mão na massa. A gente está cansado de reclamar. A gente quer mais do que isso. A gente quer transformar e a gente quer fazer parte disso. A gente não está vendo isso acontecer. O Estado não está fazendo isso acontecer. As empresas não estão fazendo isso acontecer. É a gente que tem que fazer isso acontecer. A gente é o começo disso. E aí, com esse movimento, a gente começa a trabalhar de uma forma para que o Estado também faça, para que as empresas também façam. E eu também não gosto muito desse discurso de cada um tem que fazer o que por si mesmo, o que acha que é importante, começa em você para depois ir para o mundo. Não, acho que começa com todo mundo, entendeu? Porque isso individualiza as pessoas. Eu não gosto muito desse discurso que você que tem que começar dali do seu cantinho, porque você tem, por exemplo, uma galera nas favelas mesmo, e você não precisa ir muito longe, você pode ficar aqui na Zona Sul, na Tijuca, no subúrbio, Baixada, que não tem acesso à informação, que sofre esculacho da polícia, dos traficantes todos os dias, que não tem direitos à saúde, não tem direito à educação, não tem respeito como cidadão por parte do Estado, por parte dos outros cidadãos também. E você cobrar dessa galera, não joga lixo no chão, não vira traficante, não seja mais educado, fale mais baixo. Sabe, o que é isso, entendeu? Eu acho que não é por aí. Eu acho que não é você individualizar essas pessoas, não é você individualizar o traficante, ele escolheu o caminho errado, ele poderia ter escolhido outro caminho. Eu acho que é você mudar a realidade como um todo, sabe? Eu acho que ir para isso não é cada um por si, é todo mundo junto. Eu acho que isso é muito importante, assim, da gente entender. A gente precisa se juntar mesmo para que essas transformações, para que essa sociedade ela possa se tornar melhor, que a gente não conviva com tantas diferenças, sabe? Essas pessoas elas têm que ter os direitos delas, os mesmos que os meus, os mesmos que os nossos.